bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, né? Com a graça e a alegria de Deus sempre presente em nosso coração, é a alegria do viver, né? Você está feliz com a vida que você tem? Dê graças a Deus. Você está triste, está com problema, está entristecido? Ore a Deus. Mas se você está feliz, seja grato, glorifica a Deus. Olha, é o início do dia, é o início da semana, é uma nova oportunidade, que seja o início de tudo, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, trazendo alegria. Embora temos momentos tristes, difíceis, muitas vezes atribulado, apertado, a situação financeira complicada, mas espere em Deus. Busque-o em primeiro lugar. Ele disse: buscar o seu reino em primeiro lugar e as demais coisas ele acrescentaria para o nosso coração. Então, se Deus o disse, ele é Deus para cumprir isso. Então, precisamos crer. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, nesse despertar de nova semana, novo dia, início da semana, início do dia, então com a paz e a alegria do Senhor Jesus em nosso coração, né? Irmão Israel, Deus te abençoe, um abraço, meu querido irmão, estou com saudade de você. Um abraço para você, Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a irmã Verônica, irmão Hudson, Deus abençoe o vosso lar. Se tem mais algum irmão que já está em sintonia, Deus te abençoe. Tenha um bom dia, né? Um sorriso maravilhoso de Deus expressado nos seus lábios. Sorri, seja feliz, glorificando a Deus. E que a graça de Deus te sustente em todos os lugares que você estiver, na rua, no trabalho, junto com os amigos, seja onde estiver, que este gozo, esta alegria seja sempre a sua companheira, né? Sempre do seu lado, sempre dentro do seu coração. Isso é maravilhoso, ser sempre feliz, não importa a circunstância, né? É você tomar uma decisão de ser feliz e não terá circunstância para tirar a felicidade do seu coração. Então você saberá sobreviver acima das dificuldades, sempre encarando tudo com a graça de Deus no seu coração. Amém, né? Graças a Deus. Vamos prosseguir, vamos glorificar a Deus sempre com o nosso viver e buscando a palavra de Deus para preencher os nossos corações. Na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4, no versículo 1, ele disse: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muito bem, vamos pensar então hoje em falsos profetas, né? Como temos falado por esses dias sobre anticristo, né? Falsos cristos, falsos ungidos, né? Que o Senhor Jesus relatou para nós em Mateus 24, porque ele disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais que, se possível for, enganaria os escolhidos. Então temos falado de falsos cristos, anticristo, que é a mesma coisa, e esse espírito do anticristo que unge os falsos cristos e os torna também falsos profetas, né? O que é profetas? Temos falado. Temos profetas vindicados, com visão espiritual da parte de Deus, para receber de Deus o que ele quer para o povo e assim transmitir ao povo. Estes são os profetas vindicados, como tivemos no Velho Testamento. Você conhece os grandes profetas. Tivemos um grande profeta vindicado da parte de Deus, que foi João Batista, anunciando e preparando o caminho do Senhor. Agora, com tudo isso, também houve falsos profetas, falsos cristos, que se levantaram. Os falsos sempre é uma imitação do verdadeiro. Se tem o falso, tem que existir o verdadeiro. E um grande problema que
enfrentamos hoje é que os falsos profetas, o Senhor Jesus disse que ele seria tão parecido com o verdadeiro. Os falsos profetas, falsos cristos, anticristos, eles trabalham aparentemente em prol ao reino de Deus, mas eles têm uma unção errada, uma unção falsa, que é a unção do inimigo para tirar de sobre o homem a verdadeira visão do evangelho verdadeiro. Então é assim que o anticristo se manifesta e ele trabalha para deturpar e desviar a mente do ser humano. Então encontramos uma certa dificuldade em que a nossa mente possa ser rompida em fé na palavra de Deus e tomarmos Deus em sua palavra. Pois a manifestação anticristo, ela é muito próxima a esta palavra de Deus. Então nós precisamos rogar a Deus que Ele nos ajude, porque é Ele o autor da nossa vida, Ele é o autor da vida eterna, e Ele disse que a nossa vida eterna está dentro da sua palavra. Então eu gosto de lembrar isso todos os dias, João 5,39, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim, e cuidais ter nelas a vida eterna. Então temos cuidado que na Bíblia nós temos a vida eterna. Nós temos o cuidado que é na Bíblia que testifica do plano da salvação, este plano da salvação, o qual está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, quando nós então examinamos as Escrituras, nós podemos ver escrituristicamente que ele é Deus em uma forma humana salvando o seu povo. Então, dentro das Escrituras, nós podemos entender a manifestação de Deus concernente àquilo que todos nós desejamos, né? Que é a vida eterna. Estarmos diante de Deus por toda a eternidade. Muito bem. Então, vamos lembrar alguns pontos importantes das Escrituras em que Satanás manifesta para, assim, derrubar os filhos de Deus. Então precisamos conhecer o seu trabalho, o que ele faz. E você sabe que Satanás, Lúcifer, também ele é uma criatura e Deus o criou. Então ele tem que estar subordinado a Deus. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Então, Deus o deixou livre e ele intentou em seu coração ser como Deus e receber adoração como Deus. Então ele rebelou contra Deus no céu, porque ele quis tomar o lugar de Deus lá no céu. Ele quis ser adorado, então ele conquistou uma grande parte dos anjos celestiais, os quais rebelaram contra Deus, e nós encontramos dentro da Bíblia que ele foi lançado do céu abaixo. Então, ele traz toda a sua oposição contra Deus. Mas vamos lembrar e aprender que ele criado no céu, todos os anjos que estavam ali no céu, criados, eles foram criados para um propósito. Esse propósito era adorar a Deus. Mas Lúcifer quis aquela adoração e conseguiu conquistar a mente da terça parte daqueles seres angelicais, os quais rebelaram contra Deus, e assim, então eles foram expulsos do céu, Satanás e seus anjos. Chegando na terra, a criação do homem, Deus criou Adão, ele estava vivendo em perfeição,
diante de Deus, adorando a Deus. Logo Deus viu que o homem estava só, tirou a sua disjuntora do lado de Adão, e ali, em uma certa ocasião, então, encontra-se a serpente, um animal, que a Bíblia relata que é um animal mais sagaz, mais inteligente, que havia sobre a face da terra. Então, Lúcifer, não podendo criar e não podendo fazer nada, então ele começa a sua perversão na terra. Quando ele consegue tomar aquele ser, aquele animal, e através daquele animal ele consegue fazer um diálogo com Eva e trazer a Eva a estar ao seu lado, ou seja, conquistou a Eva, então ele levou a Eva ao pecado. O pecado não é nada mais, nada menos do que a desobediência à palavra de Deus. Então todo homem, toda mulher, sem a palavra de Deus, ele está em pecado. Então precisamos hoje desta graça maravilhosa de Deus manifestada a nosso favor, descobrir dentro desta palavra, esta manifestação divina, para nos tirar desta condição pecaminosa e nos transportar para o reino do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós para dominar a nossa vida e tirar cada um de nós desta escravidão pecaminosa, na qual o mundo está cheio hoje. Então hoje é saindo do pecado e entrando na eternidade pela graça de Deus, conforme ele o fez. Então esse foi o trabalho de Satanás, trazer queda sobre o homem. E o trabalho de Jesus hoje é tirar nós desta queda e nos transportar para o seu reino celestial, seu reino de amor, seu reino de paz, seu reino de justiça. E então, olhando para este pecado, a desobediência à palavra de Deus, põe o homem em pecado. Então, quando Eva desobedeceu, tomou daquele fruto, comeu, nós entendemos pela Bíblia que ela trouxe filhos, ela trouxe Caim e Abel, e quando eles foram expulsos do jardim, depois houve uma adoração, e nós vemos naquela adoração, estava Abel e Caim como adoradores, já desde o princípio. Então eu afirmo para você, segundo as Escrituras, que Caim ele não é filho de Adão, é o que as Escrituras apresentam para nós. Então se ele não é filho de Adão, ele é filho de outro ser. Nós não vamos entrar nisto agora, mas então a Bíblia prova que ele não é este filho de Adão. Se ele não é filho de Adão, nós encontramos na Bíblia, a Bíblia diz que ele é filho da serpente, que ele é filho de Satanás. Não sejamos como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. Agora ele não era do maligno porque ele matou o irmão dele, ele matou o irmão dele porque ele já era do maligno. É isto que nos mostra as Escrituras. Então nós vendo esses dois personagens, Abel e Caim, filho de Adão, e não filho de Adão, mas filho de Satanás, Caim, adorando a Deus, ambos adoradores, mas ali estava um espírito contra o verdadeiro, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou de Caim. E Caim, sendo do maligno, aquilo causou ira em seu coração e ele matou o seu irmão. Então, desde aí nós podemos ver todo o caminhar da humanidade dentro do trabalho de Deus envolvendo os seres humanos. Então nós vemos Deus e Satanás caminhando juntamente desde então. E isso vem até os dias de hoje. E a Bíblia nos informa que Satanás, ele manifesta-se como anjo de luz. Como? Mas ele não é.
só como anjo de luz, trazendo ensinamentos da palavra de Deus. Isto parece luz, porque a palavra de Deus é luz, né? O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e ele é a palavra de Deus. Nós encontramos nos Salmos, Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Então as palavras de Deus é a verdadeira luz. Então Satanás utiliza desta mesma palavra de Deus para sim ferir a mente humana, adoecê-la e manifestar de uma maneira contrária a esta palavra. E como ele faz isso? Então Deus usa pessoas. Deus usou os homens, Deus usou verdadeiros homens para serem verdadeiros profetas. Deus se fez homem como um verdadeiro profeta, Deus em carne humana, anunciando o evangelho da salvação e nos oferecendo perdão para os nossos pecados. Então ele derramou o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Então tivemos a manifestação de profetas verdadeiros com a palavra verdadeira de Deus. Como nós tivemos o início para a era cristã nas nações, no meio dos gentios, que são gentes, povos, nações, nos quais Deus passou a trabalhar. Ao período deste tempo com gentios que não tiveram oportunidade, porquanto Deus sempre manifestou-se a Israel. Mas nós vemos que Israel rejeita o Messias, rejeita o Senhor Jesus, então logo Deus começa um trabalho com as nações. E começando com as nações, ele teve o apóstolo que também foi profeta, chamado Paulo, abrindo assim então este espaço, esta oportunidade, a era da graça para com gentios. Mas Deus prometeu, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 17, ele prometeu que Elias viria e restauraria todas as coisas. Restaurar é voltar à condição original. Tudo que foi perdido da palavra de Deus, que Satanás deslocou, perverteu, trouxe sobre as pessoas, sobre a humanidade, Deus prometeu endireitar isso nos dias finais. Então ele faz isso através de um profeta. Agora, existe falsos profetas? Sim. Talvez aquilo que você chama de verdadeiro profeta, Deus chama de falso. E aquilo que os falsos, que os falsos profetas chama de falso, Deus chama verdadeiro. Por isso precisamos ter aquele sempre o conselho do Senhor Jesus, né? Cautelai-vos, acautelai-vos. Ele diz em Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Talvez você fica pensando em um pregador, né, que você sabe que é o falso profeta, são pregadores, e eles vêm vestido como ovelhas. Vestido como ovelhas, você não vai ver ele com a blusa de lã, um casaco de lã, uma aparência, né, de lã sobre o seu corpo para aquilo parecer ovelhas. Não, ele vem vestido de ovelhas, ele vem com mansidão com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que identifica as ovelhas. Então, ele utilizando a palavra de Deus, ele está como ovelhas. Mas as ovelhas vivem da palavra de Deus e é o seu alimento. Então, quando esses falsos pregadores, eles se manifestam desta maneira. Mas você olha dentro deles, interiormente, eles são lobos, eles não são convertidos a esta palavra. Ele apenas está usando ela para enganar, assim, os filhos de Deus. Então, nisso consiste os falsos profetas. Estes falsos profetas, eles têm uma unção do falso profeta. E qual é o falso profeta? Então, ontem nós falamos um pouquinho,
Esse falso profeta, nós o vemos em Apocalipse 13, que é o levantamento de uma besta, é um sistema religioso, o qual ele nasceu de dentro do cristianismo. Ele saiu de dentro da igreja primitiva. E ele começou todo o seu trabalho. Nós o vemos através de Apocalipse, manifestado como um cavalo branco. Ele saiu vitorioso e para vencer. Parece um grande conquistador, mas ele é o anticristo. Ele saiu com a palavra de Deus, ele saiu com a doutrina apostólica, mas logo que lhe houve oportunidade, então ele manifestou a sua doutrina trinitária para pôr em jogo a doutrina dos apóstolos. E aquilo ele conseguiu, aquela perversão pôs em jogo, e hoje o mundo está mentalizado por pregações que parece cristianismo, através de uma doutrina falsa, onde a doutrina é o fundamento, e falando deste fundamento, nós estamos falando da igreja cristã. Falando da igreja cristã, está falando da edificação dos filhos de Deus, que são convertidos a esta palavra, e a sua vida espiritual, ela é construída sobre o alicerce dos apóstolos, o fundamento cristão, que é a pedra fundamental, e esta pedra é Jesus Cristo, é a pedra que os edificadores rejeitaram. É sobre esta pedra que a igreja do Senhor é levantada. Foi isso que o Senhor Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora esta pedra, a qual o Senhor Jesus confiou a Pedro, no dia de Pentecostes nós vemos, pela Bíblia, em Atos 2, Pedro fundamentando a sua igreja, ou seja, a igreja do Senhor, sobre esta rocha, né, que o Senhor Jesus disse que o homem prudente assemelhá-lo-ei, né, aquele que fez a sua casa sobre a rocha. Então, com toda prudência, sabedoria, a nossa casa espiritual, falando de vida espiritual, vida eterna, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o fundamento dos apóstolos e profetas foi Jesus Cristo. E não pode ser mudado. Isso tem que ser a verdadeira doutrina apostólica, que consiste nesta construção divina. E esta construção divina, na qual Pedro disse que você e eu somos pedras vivas, né? Ou seja, somos igrejas e estamos edificados sobre este fundamento. Mas então nós vemos aí o anticristo pleiteando a doutrina dos apóstolos, criando uma doutrina trinitária, pondo em jogo esta doutrina verdadeira. E esta doutrina verdadeira que se perdeu ao longo destas eras gentias, que são 7 eras da igreja, Deus prometeu que nesses últimos dias seria restaurado. Pelo profeta Elias, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, né? Mateus capítulo 17, verso 11. Então o próprio Senhor Jesus, dando um sinal que ele enviaria um profeta para esses dias. Então, nesta palavra de Deus consiste a nossa fé, e para assim nós conhecermos o que é verdadeiros profetas e falsos profetas. O falso profeta, ele vem ungido com essa doutrina que pleiteou a doutrina verdadeira, ou seja, ele ganhou campo com a doutrina falsa, trinitária, fazendo Deus 3 seres, 3 homens, 3 pessoas, quando na verdade a Bíblia nos afirma, e Deus disse: eu sou o Senhor e não há outro. Se temos o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
e logo que ele manifesta em carne, nós sabemos que em carne ele é chamado de Emanuel, que é Deus conosco, e seria chamado Filho de Deus. Por que seria chamado Filho de Deus? Porque era o homem na forma humana. Deus em forma humana para salvar o homem. Então era Emanuel. Então foi profetizado que este Emanuel, ele seria Deus forte, Pai da eternidade. Se Deus é único, ele é o Criador da eternidade, ele é Pai da eternidade, e não pode haver outro Deus, não aceita isto. Então, isso é um pensamento contrário quando fazemos uma divisão em Deus, trazendo ele a ser três pessoas. No entanto, não é isto que as Escrituras afirmam, não é isso que as Escrituras ensinam. Isto é simplesmente falsos profetas que entraram no mundo, isso há quase 2000 anos, e esse espírito do anticristo que saiu lá do meio dos apóstolos, através de um homem chamado Nicolau, e isto veio ganhando campo. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, verso 2, e ele veio assim conquistando, crescendo em sua doutrina, onde ele conseguiu, Apocalipse 13, fazer que grandes e pequenos, servos e livres, brancos e negros, trouxesse a marca na mente e na mão direita. Isso é, na mente, estar consciente que a doutrina dele é verdadeira, e a sua mão direita, que significa poder, então você sustenta que isso é uma verdade. Uma falsa doutrina, e você sustentando-a como se fosse a verdade. Então, as pessoas estão marcados com a marca da besta em seu espírito, não será chip, mas é a doutrina que eles trazem espiritual, por isso são marcados na sua testa. A testa, olha bem, a testa está falando de cabeça, nossa cabeça fala de nossa consciência, não é isso? A nossa mente é a consciência do corpo. Então eles estão conscientizados com uma falsa doutrina de perversidade que parece cristianismo, porque ela foi distorcida ou torcida, dentro da palavra de Deus para se enganar os homens. E este é o trabalho dos falsos profetas. Todos aqueles envolvidos nessa doutrina de Satanás, que começou através de Nicolau, e assim tivemos nicolaítas, e isso veio avançando, veio ganhando campo a ponto de a doutrina dos apóstolos, o fundamento apostólico, o batismo em nome do Senhor Jesus, ser perdido durante este tempo. Então, hoje, aos falsos profetas ainda lutando, tendo esta falsa doutrina e assim levando o povo a um falso cristianismo, onde estão levando ovelhas de Deus para o abate, levando para serem mortos. E esse é o trabalho de Satanás, ele é morte. Ele lutou contra Deus, ele rebelou, então nós sabemos que um lago de fogo vai ser preparado por Deus para ele. Então, o que ele puder granjear com a sua falsa doutrina, então assim ele está procedendo, tentando, lutando para abater as ovelhas de Deus juntamente com ele naquele lago de fogo. Mas Deus enviou a sua palavra de verdade, o Espírito da verdade que o mundo não conhece e não o vê. Este é o Espírito Santo que habita no coração dos homens para trazer esta verdadeira libertação, para trazer a nossa consciência e a visão perfeita da palavra, e assim Deus identifica para nós os falsos cristos, falsos profetas, a besta, a qual tomará conta deste mundo, e ainda vai impor muitas coisas sobre as pessoas. Mas que a graça de Deus possa prover para você, meu irmão, minha irmã, enquanto temos tempo,
a nossa decisão de dedicar a nossa vida a Deus. Ele nos criou, Ele nos salvou. De todas as formas, nós pertencemos a Ele. O maior problema está na rejeição. É rejeitá-lo quando Ele fala, e então nós preferimos ficar dentro de nossos pensamentos, nossos prazeres, pensamentos religiosos. Isso chama rejeição a Deus. Rejeitou, não tem jeito. Você não querer, não tem ninguém que faça você tomar aquilo. Então a decisão é sua, a decisão é de cada pessoa. Que Deus te abençoe. Nesta linda manhã de domingo, maravilhosa, né? Que a graça de Deus sustente a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, os seus afazeres. Tudo quanto fizeres, faze em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Bondoso Pai Celestial, é grande o momento que nós estamos vivendo. Sabemos que a vida é um dom que o Senhor dá aos seus filhos, dá a cada ser humano, livremente. E ainda o Senhor deixa eles aptos a tomar uma escolha de vida. Se podemos escolher, Pai, então nesta manhã queremos escolher estar em Sua presença, buscar a Tua face, Te adorar, engrandecer o Seu nome, Te exaltar, para que assim possamos ser cheios da Sua presença, ainda que vivendo num mundo cheio de trevas, mas sendo luz, vivificada pela grande luz que é o Senhor Jesus. Toma os nossos corações, nós entregamos a Ti, Senhor. Abençoe a cada irmão, cada irmã, talvez alguns no trabalho, outros em casa, que todos sejamos abençoados e guardados pelo Senhor com um maravilhoso dia na Sua presença. Conceda isso, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, um bom dia a cada um. Até amanhã, 6 horas da manhã, se Deus quiser, teremos mais um pouquinho, né, da palavra de Deus, prosseguindo dentro deste assunto, para que nós possamos ir avançando e conhecendo mais da parte de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja dentro de cada coração. Um bom dia, povo de Deus.